trabalhadores do Brasil. Começa a ser derrubado o muro de Berlim. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Correia, do canal Histórias e Fatos, e, como sempre, estou aqui hoje para trazer um bate-papo com historiadores, né? A convidada de hoje é Maria Luísa de Carvalho Mesquita, ela é formada em História e Direito e mestre em História. O tema dela, o terceiro reinado, Isabel de Bragança, a imperatriz que não foi. Vamos falar um pouquinho sobre a princesa Isabel, né? Luísa, seja bem-vinda, é uma satisfação enorme ter você aqui no meu canal, e a palavra é toda sua, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, fiquei muito satisfeita de ser convidada para esse bate-papo e estou aqui à sua disposição para o que você quiser saber. Sim. Luísa, por que você decidiu pesquisar Isabel? Bom, a minha formação original é em Direito, tá? E depois de muito tempo, quando meus filhos casaram, e eu estava livre, não tinha muito o que fazer, resolvi estudar História. E durante o curso de História, quando eu estava no meu quarto período, abriu vagas para iniciação científica, e eu me inscrevi para trabalhar com uma professora que chamava-se Cláudia Santos, e depois veio a ser minha orientadora do mestrado. E essa professora, ela pesquisava o período entre... Resolveu aparecer uma música. É um período entre a abolição e a proclamação da República. E a minha incumbência foi ler um jornal chamado Correio do Povo, que era um jornal republicano. E quando eu comecei a ler o jornal, me espantou muito, me causou um espanto grande, o fato de que o jornal ofendia a princesa Isabel e o Conde D terrivelmente, mas muito pior do que os jornais hoje em dia fazem, ou com os políticos atuais. E aquilo chamou minha atenção. E eu resolvi, depois de fazer o trabalho com a professora, pesquisar por conta própria quando aquilo tinha começado. E isso veio dar origem à minha monografia de final de curso, que foi Quem tem medo do Terceiro Império ou por que não Isabel? Nesse trabalho, eu estudei só jornal. Isso foi feito só em cima dos que os jornais falaram dela, desde a época que ela nasceu, mas principalmente desde a época que ela se casou até a proclamação da República. E essa monografia teve um concurso de monografias na faculdade, e eu ganhei o prêmio, e ganhei uma bolsa para fazer a pós-graduação em Lato Sensu em História do Brasil. E eu peguei e continuei com a Isabel. E na pós-graduação, meu trabalho, minha monografia de final de curso, foi a Isabel na historiografia brasileira. Eu li todas as biografias que tinham dela, livros de escola, o que se escreveu sobre a princesa Isabel. Tem muita coisa, né? Muita coisa. E aí, essa professora Cláudia Santos, ela era coordenadora do mestrado em Vassouras, na Faculdade de Vassouras. E aí ela falou, vamos continuar a pesquisa, faz um projeto, apresenta para mim no mestrado lá em Vassouras, vamos fazer o mestrado lá. Eu me animei, fiz a pesquisa e resolvi fazer o contrário, agora dar voz a Isabel. O que ela falava disso tudo que acontecia? E daí que surgiu a minha dissertação de mestrado, e foi o terceiro reinado, que eu estudei principalmente os períodos em que ela esteve na regência. Sim. Os momentos em que ela foi imperatriz e não foi, né? Porque, ao final, ela não foi imperatriz, apesar de ter governado durante 3 vezes o Brasil. Sim. E por isso que a Isabel entrou na minha vida por esse motivo. Sim, já tem, como você disse, né? Tem muita coisa já escrita sobre Isabel, tem muitos discursos sobre isso daí, né? O que você conseguiu encontrar sobre a educação de Isabel? Porque ela era uma mulher no século XIX, né? Você sabe que a mulher ela tinha uma educação diferente do homem, né? O que você conseguiu encontrar? O que você pode dizer sobre isso daí? Olha só, a educação da Isabel, ela era uma educação doméstica, não existia, ela não foi para a escola, né?
Ela foi preparada, ela foi educada dentro de casa. O Dom Pedro II, ele escolheu uma preceptora para ela, que era a Condessa de Barral, e a Condessa de Barral é que coordenava a educação dela. Ela foi educada para ser governante, ela estudou tudo que ela deveria estudar, o que um homem estudaria. Ela não foi educada, ela aprendeu as coisas femininas, como bordar e tal, mas ela estudou sobre política, ela estudou línguas, ela estudou tudo que ela tinha. Ela foi preparada para ser governante. Uma curiosidade, talvez que muita gente não sabe, Pedro II teve 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres. Os 2 homens mais velhos, as 2 mulheres mais novas. E os 2 homens, que seriam os imperadores futuros, morreram. Então, desde criança, a Isabel sabia que ela era herdeira, ela e a Leopoldina. E as 2 foram educadas para serem imperatrizes, né? Mais a Isabel, mas a Leopoldina teve a mesma educação que ela. Entendeu? Então, ela foi preparada para governar, para ser governante. Sim, depois desse período também, dessa questão da educação, teve a escolha do esposo, né? Você também... É uma história curiosa, né? Porque, primeiro, tem muitas cartas trocadas entre Pedro II e as irmãs que viviam na Europa para escolher quem seria o esposo para Isabel. Na verdade, eram primos, vem para o Brasil o Duque de Saxe e vem o Conde D. A ideia primeira seria o Duque de Saxe casar com a Isabel, porque ele tinha um título mais pomposo, e o Conde D com a Leopoldina. Só que ao chegar aqui, todos 2 narram isso em cartas, tanto a Isabel quanto o Conde D, que eles acabaram se entendendo melhor, e as irmãs combinaram ali e teve uma troca. O Conde D ficou com a Isabel e o Duque de Saxe casou com a Leopoldina. O casamento foi no mesmo dia, as 2 irmãs se casaram no mesmo dia, e pouco depois eles partiram para a Europa. Quando eles voltam da lua de mel, está começando a Guerra do Paraguai. E aí meio que começa a história do Conde D, da Isabel aqui no Brasil. As polêmicas, né? Você disse que analisou tudo a historiografia sobre a princesa Isabel. Quais foram as questões, assim, como eu posso dizer, os paradoxos que existiram, que você percebeu que é mentira? Você falou assim, não, isso aqui não tem nada a ver com a realidade da princesa Isabel. Principalmente, né, tem alguns autores, né, alguns pensam, né, por Isabel ser uma mulher, ela estava totalmente alheia ao que estava acontecendo no momento que ela estava naquela sociedade, né? O que você pode falar sobre isso daí? Os livros que eu li, eu fiz a pós-graduação no ano de 2006. Tá? Alguns livros que eu tenho hoje em dia ainda não haviam sido publicados. Depois foram publicados outros livros com a Isabel. Eu me peguei mais o último livro, o livro mais recente que tinha era o do Barman, era o livro do Barman sobre a princesa Isabel, e a tese do Daiber Júnior, a tese de doutorado dele. Foram os mais assim, recentes da época que eu fiz o trabalho. Tá? Então, foram os livros que eu usei. Mas, posteriormente, eu li outros. Eu acho, por exemplo, o Daiber Júnior, ele cai muito em cima da parte religiosa dela na tese de doutorado. E eu acho que ela era religiosa, sim. Carola, sim. Mas sim, isso era dela, não era uma coisa que ela levaria para o Estado. Assim, para o Estado. Entendeu? Eu acho que era uma coisa pessoal, né? Que não era uma coisa absurda para a época. Você não pode fazer um anacronismo e querer julgar nos dias de hoje, com as ideias que a gente tem hoje, a Isabel lá no século XIX. Você tem que olhar dentro daquela época. E ela também não era uma pessoa alheia ao que acontecia. Não, ela era informada de tudo que acontecia. Ela estava por dentro da política toda. E uma coisa que é muito interessante, tem muitas cartas dela em que ela contesta o que o pai fazia.
as atitudes políticas do pai, que ela tem uma carta dela que é famosa, que ela fala que é o testamento da matraquinha, que o pai dela, o Dom Pedro II, chamava ela de matraquinha, porque ela falava, dava pitaco em tudo. Então, ela fala que ele tem que confiar mais nos ministros, que ele se mete em tudo. Então, tem umas coisas assim muito interessantes que você nota que ela está por dentro da política, ela está por dentro do que acontece. Tem um momento em que ela fica assim na regência, em que ela, entre a primeira e a segunda regência, ela tinha um problemaço na parte pessoal. Ela não tinha filhos. Ela e a Leopoldina casaram no mesmo dia. A Leopoldina parecia um coelho, tinha um filho atrás do outro. E ela não tinha. Ela foi ter o primeiro filho 10 anos depois de casada. Nossa! E isso era um problemão para ela. Entendeu? Então, tem partes, assim, que você lê que ela está envolvida com o problema dela, ela não está envolvida com o problema da política. O problema dela seria a sucessão do trono, né? Ela estava preocupada. Exatamente. Por isso, a primeira viagem, não, a segunda, quando ela fica na segunda regência, o Pedro II, ele vai, a Leopoldina tem 3 filhos, se eu não me engano, e depois morre. E o Pedro II vai viajar para a Europa para trazer os filhos da Leopoldina para serem educados no Brasil, para serem imperadores. Porque ele já não acreditava mais. Exatamente. Quem seria o sucessor do trono seria o filho mais velho da Leopoldina. E isso era um problema para ela, entendeu? Então, você tem que entender Isabel na época dela, como mulher, os problemas pessoais que ela tinha, para você conseguir fazer uma ideia da pessoa. Você não pode simplesmente julgar por um aspecto ou outro. São contextos. Então, sim. São contextos diferentes, momentos históricos diferentes, né? Os padrões culturais, históricos, sociais é diferente, né? E principalmente por ser uma mulher no século XIX, também com esse encargo de ter um herdeiro do trono, questão de sucessão, envolve vários fatores, né? Você fala que ela passou por 3 regências, né? Regências foram os períodos que ela governou. E justamente nesses períodos são os momentos que Dom Pedro II tem as férias dele, né? A terceira foi para o tratamento de saúde, né? As outras 2, acho que foi viagem de Dom Pedro II, uma foi para o Egito. O que você conseguiu encontrar, assim, da atuação dela como gestora, né? No caso, como imperatriz mesmo? Nas 2 primeiras regências, o pai dela viaja e deixa uma orientação escrita, chamava-se Conselhos à Regente. Ele deixa o ministério montado, a Isabel já sabe tudo que ela vai fazer. Existe antes da primeira regência, existe um debate enorme entre liberais, conservadores e imprensa, se ela deveria ou não ser regente, porque é a primeira vez que os brasileiros, vamos botar assim, os políticos, se dão conta que, na ausência do Pedro II, ela seria imperatriz. A imperatriz ia ser uma mulher casada com um liberal francês. Entendeu? Então, eles achavam que o Conde D queria governar, ia influenciar, etc. e tal. E é uma discussão enorme. Vai a Conselho de Estado, Conselho de Ministros, até aprovarem a Isabel para ser regente no lugar do Pedro II. E na primeira regência, ela faz estritamente o que o pai aconselha. Ela não toma atitudes diferentes. Na segunda regência, também é um período mais conturbado. A segunda regência já começa a questão religiosa no Império, e aí começam as acusações. Ela, na primeira regência, era pelo fato dela ser mulher e casada com um liberal francês, as acusações contra ela. Na segunda regência já começa, tem a questão religiosa já no Brasil, os bispos estão presos, essa confusão toda, e aí a imprensa vai em cima dela pelo fato dela ser super religiosa. Eles falam que ela é transmontana, que quer entregar o país para o Papa, umas coisas absurdas assim, que tinha no jornal da época, como tem coisas absurdas no jornal de hoje, tinha na época. E mais ainda, nas rádios, que os jornais eram
bem partidárias, né? E essas são as acusações. Já a terceira regência, aí sim você vê uma atuação política dela. Ela é uma atitude completamente diferente, porque quando ela entra na terceira regência, o pai dela está indo se tratar na Europa, e o pai dela, todo mundo acha que o pai dela vai morrer, né? Porque ele está muito doente, ele tinha diabetes e tal, com a diabetes totalmente descompensada. Ele vai para a Europa e todo mundo acha que ele não vai voltar. E ela mesma toma atitudes diferentes. Ela se muda para o palácio do pai, ela coloca em ordem toda a papelada do pai, que o pai era meio bagunceiro, assim. Ela bota aquela papelada toda em ordem, e ela começa a governar com a cabeça dela, porque não tem conselhos a regente. E ela começa a bater de frente, o primeiro-ministro era o Cotegipe, ela começa a bater de frente com o Cotegipe em várias coisas, na questão militar e tal, e ela cobra do Cotegipe resolver o problema do elemento servil, esse negócio todo, e o Cotegipe, ele meio que passa batido por ela, não dá muita bola para ela, até um dia que ela pressiona ele, e ele diz que vai, apresenta a carta de demissão, ela aceita, que para o Cotegipe foi uma surpresa ela aceitar a carta de demissão. E ela pergunta, normalmente o ministro que saía indicava um novo, e aí ele pergunta quem vai ser o novo ministro, aí ela fala que vai ser o João Alfredo. E o João Alfredo já entra com a missão de fazer a libertação dos escravos. Então, aí você vê o lado dela, a atuação dela política. Discute-se muito se a motivação dela foi humanitária, se foi religiosa, não interessa, mas ela tinha plena noção de que era uma resolução política. Isso daí você não tem a dúvida. O Dom Pedro II, ele fala em cartas, né, que essa ação da princesa Isabel foi cirúrgica, né? Fala que ela foi muito incisiva, não sei usar o termo correto. Sim, no dia que ela assina a libertação dos escravos, é o dia que o Pedro II está mais grave na França. É o dia que todo mundo achava que ele ia morrer naquele dia. E não, depois ele se recupera e volta a morrer muitos anos depois. Uma questão também que é muito debatida, você acha que o golpe da República, né, para alguns é o golpe da República, né, foi um dos fatores, foram vários fatores, mas o fator principal foi a questão por ela ser uma mulher, e você acha que a presença do Conde D como um francês ou a possível influência dele, isso trouxe malefícios para a princesa Isabel? Olha, eu acho que tudo influenciou. O fato dela ser mulher, sem dúvida. Tá? Nós vivíamos no século XIX, era uma sociedade altamente patriarcalista, machista. Ela ser governante já era uma coisa, já era assim, meio uma aberração. Segundo, o Conde dele nunca foi uma pessoa popular, né? Ele era meio surdo, e ele permaneceu com o sotaque dele francês, e ele era uma figura estranha, um homem muito alto, gostava de fazer ginástica na rua, umas coisas assim mesmo. Ele nunca foi uma pessoa muito popular. E tinha essa pecha de ser liberal, e aí os conservadores ficavam contra e tal. Agora, eu acho que a grande questão que precipitou foi a libertação dos escravos e uma coisa que se avizinhava, que era a reforma agrária. Porque eu vou voltar lá nos abolicionistas. Entre os abolicionistas, principalmente o André Rebouças, ele tinha uma ideia que ele chamava de democracia rural, que nada mais é do que uma reforma agrária. Seria pegar... Ele pegava a Lei Torres dos Estados Unidos, que seria mais ou menos pegar grandes propriedades improdutivas, repartir em lotes menores, tipo, que nem teve nos Estados Unidos, você ganhava um boi, um arado, não sei o quê, um cavalo, e ia explorar aquela terra. E ele tinha uma ideia de se fazer isso com as grandes propriedades rurais improdutivas, tá? Isso daí está escrito, ele defende isso, está escrito nos diários dele e tal,
E ele faz, quando a princesa Isabel... Isso é bem comprido de explicar, mas logo depois da abolição, que eles começam a pensar na ideia de terceiro reinado, ele faz... ele estabelece umas normas, como se fosse um projeto de governo para Isabel. E nesse projeto está isso. Como isso não vai adiante, o terceiro reinado, Pedro II volta, vem para o Brasil, ele fica o tempo todo atrás do Pedro II. Todo dia o Pedro II vai para Petrópolis, e às 6 horas da tarde ele sempre saía do palácio, andava até a estação de trem, esperava chegar o trem das 6 horas da tarde e voltava andando para o palácio. Isso era uma rotina do Dom Pedro II. E o André Rebouças ia do lado dele. Ia do lado dele incensando a cabeça do Pedro II com essas ideias da democracia rural. Na última fala do trono, do Pedro II, ele... uma das coisas que o Pedro II fala, né, na fala do trono, exatamente que ele iria desapropriar as terras improdutivas junto das linhas férreas para assentar colonos e escravos. Isso, no dia seguinte, os jornais conservadores, a manchete era assim, depois dos escravos, as terras, como se fosse isso daí precipita e muito a proclamação da República. Junta-se a isso questão militar, questão religiosa, todas as questões que tinham do Império, o fato da Isabel ser mulher, ser casada com um francês, ser ela a sucessora do trono, porque defendia sempre a ideia de não ter Isabel, mas deixar o Pedro II governar até o fim dele, até ele morrer. E depois a República seria proclamada de qualquer jeito. Essa era a ideia, mais ou menos, que os republicanos tinham, ou a conversa, ou a história, mas deixar o Pedro II ir até o fim. Isso precipitou essa história das terras, da libertação dos escravos. Você junta um bolo de coisas que deu fim ao Império. Isso é o que eu acho. Sim. São diversas questões, né? A gente não pode analisar... Não é somente a questão por ela ser mulher, são diversos... Não, isso tem um peso grande. Ela ser mulher tem peso. Se você fala sobre o terceiro reinado, né? Eu acredito que a ideia principal da sua dissertação, fala um pouquinho sobre essa monarquia democrática popular que você contou, que é o projeto de governo da princesa Isabel, né? O projeto, na verdade, não foi da princesa Isabel. Até as vésperas dela demitir o gabinete Cotegipe, ela era, como eu te falei, ela era xingada, escreviam sobre ela, que ela ia acabar com o governo, aquele negócio todo, que ia acabar com o Brasil, entregar o Brasil para o Papa, essas histórias assim, todas que tinham contra ela e contra o Conde D. E quando ela demite o gabinete Cotegipe e nomeia o João Alfredo com a missão de fazer a libertação dos escravos, os jornais param de falar contra Isabel. Muito pelo contrário, começam a exaltá-la. A libertação dos escravos não era um projeto republicano. Os republicanos achavam que quem tinha que resolver esse abacaxi era o imperador. Eles já queriam uma república sem escravo, mas que não necessariamente abolicionista e republicano era a mesma coisa. Tinham republicanos abolicionistas, tinham monarquistas abolicionistas, tá? Mas tinham republicanos que não eram abolicionistas. E há um rompimento entre alguns membros do Partido Republicano, como Ih, meu Deus, agora fugiu o nome. O José do Patrocínio, por exemplo, ele briga com o Partido Republicano Paulista, porque os fazendeiros insatisfeitos com a abolição da escravidão passam para o Partido Republicano. Esses barões que tinham suas fazendas de café, porque esse foi um problema bem aqui do Rio de Janeiro, do Vale do Café, porque São Paulo já estava começando com colonização estrangeira, já tinha muito italiano vindo para cá. Então, esse foi um problema mais aqui do Rio. O Rio era a capital, era quem mandava e tal. Então, esses fazendeiros que não estavam satisfeitos, eles começam a passar para o Partido Republicano.
E o José do Patrocínio, que era um republicano ferrenho, ele rompe com ele e, junto com o Patrocínio, outros republicanos da época conhecidos. E, ao mesmo tempo, tem um grupo que começa a pensar o terceiro reinado, a como apoiar Isabel no terceiro reinado. Então, o Joaquim Nabuco lança essa ideia de monarquia democrática popular. E, junto com o André Rebouças, eles começam a bolar como seria essa monarquia democrática popular. Existe a ideia, defendida por eles, de criar um partido popular. E existiria o Partido Conservador, o Partido Republicano, o Partido Liberal e o Partido Popular. Era uma ideia que começa a surgir ali, que eles começam a elaborar. O André Rebouças faz um projeto no papel, ele fala que é um projeto para depois de 13 de maio. É o nome que ele dá. O que deveria acontecer nesse projeto 13 de maio. O André Rebouças escreveu uma porção de coisa. Escrevia um projeto para a elevação do elemento servil. Como é que os negros deveriam ter educação e tal. E ele entregava essas coisas na mão do Condé, para o Condé levar para Isabel. Isso tem registrado no diário dele, que ele entregava esses projetos na mão do Condé. O Condé levava para Isabel. Se a Isabel leu ou não leu, não sei, porque não tem registro. Mas ele tentava fazer isso tudo chegar à mão dele. E esse seria a monarquia democrática popular, seria uma monarquia leiga, que ele já apresentava, popular, e que serviria, e onde a Isabel reinaria, mas não governaria. Ela teria um primeiro-ministro, e esse ministro, na ideia do Joaquim Nabuco e do André Rebouças, seria o Joaquim Nabuco, ele mesmo seria o primeiro-ministro. Uma ideia parecida surgiu também da cabeça do José do Patrocínio. Ele defendia um terceiro reinado, onde a Isabel reinaria, mas não governaria, e o primeiro-ministro seria o próprio João Alfredo, que já era o ministro que ela nomeou. E existiam outras ideias malucas de o primeiro-ministro fazer uma ditadura positivista. Já surgiram milhões de ideias. Mas a ideia assim que mais aparece e que mais tomou forma foi essa da democracia, como é? Monarquia Democrática Popular. A Monarquia Democrática Popular. E que é uma ideia super interessante e que não vai adiante, porque quando isso vai de maio até julho. Em julho, o Pedro II volta bem, reassume o trono, e a Isabel pega as coisinhas dela, volta para a casa dela de Petrópolis e fica lá. Apesar dos jornais continuarem insistindo que ela que manda, que o Condé que manda, que o pai obedece a ela, não é verdade. Ela era o tipo de pessoa que ela jamais se revoltaria contra o pai, jamais tiraria o trono do pai. Né? Ela nunca faria isso pela personalidade que ela demonstra. E essas ideias vão morrendo, porque logo depois começa uma crise, porque os fazendeiros, aí começa uma discussão no parlamento, se vai dar indenização, se não vai, o João Alfredo cai, nomeia outro primeiro-ministro e tal, e a ideia da monarquia democrática popular morre. E as coisas vão se precipitando até a proclamação da República. Isso a gente está falando em um ano, né? Porque de 1888 a 1889... Exatamente, é um ano e pouquinho. Uma questão também, assim, que eu já li também diversas biografias do Pedro II, né? Eu gosto muito desse tema, né? Que eu havia conversado com você, que dá a impressão, não sei se você pode falar um pouco sobre isso, é que Dom Pedro ele não teve essa preocupação de fazer essa passagem. Você acha que ele acreditava que isso seria naturalmente? Ele não passava na cabeça dele um golpe? Porque você percebe que em nenhum momento ele, tipo assim, não, minha filha vai suceder ao trono. O que você acha disso? Eu acho que ele desconfiava, opinião minha, né? Eu estou no negócio do achismo. Eu acho que ele desconfiava
que ia haver alguma coisa e a Isabel talvez não reinasse, ou se proclamasse a República. Ele não acreditava no golpe que depôs ele. Ele não acredita nem... Tem as cartas que narram, principalmente a carta do Conde D, que narra o 15 de novembro, é uma coisa que você fica espantada, porque o ministro estava preso, ele falava assim, não, daqui a pouco ele vem aí, mas ele está preso. Não, daqui a pouco ele vem aí, daqui a pouco o general veio aqui falar comigo. Ele não acreditava naquilo, ele não acreditava que ele estava sendo deposto, ele não acreditava. E eu acho que quando ele volta da Europa, ele já volta doente, ele já volta cansado, ele reassume o trono, mas já não reassume com o mesmo vigor de antes. E ele era sempre daquele negócio, não, as coisas vão se ajeitar, vão se acertar. Ele não era um imperador, assim, mandão, vamos botar esse nome bem popular, entendeu? Mas eu acho que, assim, acho que ele pensava que a coisa ia naturalmente, assim como isso a Isabel escreve, ela mesma escreve, que achava que a República viria, e que viria naturalmente, elegendo-se mais deputados, senadores, republicanos e tal, e o parlamento optaria pela República, mas eles não imaginavam que eles seriam expulsos do Brasil, seriam depostos, seriam mandados para fora do país. Que foi a maior tristeza para eles, né? Sim, foi muito chocante. Quando eu pensei em fazer, depois eu acabei desistindo de fazer o doutorado, mas eu ia continuar com a princesa Isabel. Eu cheguei a ler muitas cartas deles depois, já no exílio, né? E eles passam por dificuldades muito grandes, porque eles saem daqui com uma mão na frente e outra atrás. Sim. Tem relatos, né, que mostram que o Conde D já ter vivido no exílio, né, porque o pai dele, né, que seria, acho que o pai dele seria o próximo rei da França, né, seria filho de Filipe II, ele fala que não sei que momento que ele fala assim, que ele fala para Isabel, o seu pai não está entendendo que ele está sendo exilado, porque ele não aceita dinheiro, uma coisa assim, parece, né? Não, porque a República, o governo republicano oferece uma dotação e o Pedro II, ele não quer e recusa para ele e para toda a família. E eles chegam em Portugal, que é o primeiro porto que eles vão, isso já depois, quer dizer, eu já estou passando já do tempo do Império. Eles chegam em Portugal na época que está assumindo o trono o parente deles lá em Portugal, e está chegando o imperador deposto, e Portugal também tinha essa questão dos republicanos, dos monarquistas. Sim. Então Portugal não quer ficar muito com eles, não. E eles vão viver na França às custas do pai do Conde D. Então tem cartas super interessantes do Conde D, em que ele tem, dentro da carta, tem um papel que ele mostra quanto ele gastou de arroz, de feijão, de coisa por coisa, quanto ele gastou com o dinheiro que o pai dele deu. O pai dele sustenta eles no começo. Eles passam por bastante dificuldade. A primeira casa que eles vão morar não era uma casa enorme, um palácio, nada disso. E Pedro II mesmo, ele é sustentado por monarquistas. Então, na França, até a morte. Não é ele que paga, ele não tem dinheiro para pagar, ele morre num hotel Michuruca, lá na França. Deve ser um hotel 3 estrelas, 2 estrelas. Mas é um hotel bastante simples e é pago por monarquistas que moram na França também. E até eles conseguirem retomar... Aí depois o pai do Conde D morre, eles retomam o castelo dele, aí as coisas vão melhorando. Mas o começo, para eles, é muito difícil, porque eles não têm dinheiro. Eles vão sem dinheiro mesmo. Imagina. Que legal. Luísa, eu agradeço você por esse excelente bate-papo. E, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês acessarem a dissertação da Luísa. Vale a pena a leitura, é um texto sensacional. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da história da Princesa Isabel, do que foi esse período do Brasil Império, e vale a pena a leitura. Você deseja falar alguma coisa, Luísa, pessoal? Não, só agradecer você
vindo bater esse papo comigo. Foi um prazer enorme conversar com você, conhecer você. Tá, Eu que ok. agradeço. Pessoal, tchau, tchau. Tchau.